Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol, sempre repercutindo os principais assuntos do noticiário da manhã. Hoje também, obviamente, projetando o jogo do Grêmio. O Grêmio entra em campo pela Libertadores com muitos desfalques. E o Raul Rocha, conselheiro do Grêmio, já foi candidato à presidência do clube e ex-atleta do Tricolor, vai nos ajudar nesse debate juntamente com o jornalista Vinícius Brito, esse identificado com as cores do Inter. Ele não é da IVE porque ele não é isento, viu, o Raul? Então, não adianta botar ele na IVE porque não, ele é colorado mesmo, assumido já 100%. Assim como tem muitos gremistas assumidos. O Marcos Perotto, que participa aqui, tem um blog voltado aos torcedores do Grêmio, o pessoal da Rádio Pachola, que agora é a Rádio Íntia, que junta com a Se o Céu Azul, o Inferno é Meu Destino, a Rádio Inferno, que é colorado, tem a Rádio Pachola, que é gremista, e juntam e todos participam aqui, um espaço mais do que democrático. Hoje o Grêmio entra em campo sem o Jeromel na seleção, sem o Bruno Cortez preservado, sem o André, que não está inscrito na Libertadores, e não conta por motivos de lesão com Everton, Arthur, Michel, Jael e Alisson. É muito desfalque para um jogo... talvez não faça falta nesse jogo, mas se fosse um jogo um pouco mais importante ou um pouco mais decisivo para o futuro do Grêmio da Libertadores, se lamentaria esses desfalques, né, Raul? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Satisfação. Boa tarde. Aproxima bem que esse microfone ele é Vinícius, bem Vinícius, direcional Vinícius. aí. Boa tarde, Vinícius. A constatação ela já vem desde o ano passado, né? Que a equipe titular do Grêmio, né, é uma equipe de excelência, né? Um futebol bonito, futebol vistoso, um futebol de resultados, sem dúvida. Em compensação, a equipe reserva, né, se dá para dizer assim, ou a de transição, como alguns denominam, ela não tem a mesma qualidade e faz falta, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa positiva que também os jogadores que não vêm jogando deem as respostas dentro de campo, mas acaba não acontecendo, né? Então essa carência que o Renato tem a cada jogo, óbvio que por lesão, por cartão, né, ele tenta encontrar sempre a melhor formação para o Grêmio, mas o que fica, né, é o resultado final. O Grêmio, com a equipe não sendo a titular, tem uma certa dificuldade, mas o Grêmio está numa fase tão boa que permite, né, que a equipe não tenha que obter em todos os jogos a vitória. Então, tem um crédito muito grande já do ano passado, esse crédito continua, o Renato, como técnico, tem um crédito perante o seu torcedor, tem um crédito perante a direção, né? Então, ele óbvio que agora ele tem que começar a criar as alternativas, né? Ele atingiu um momento importante da carreira dele e os resultados para a equipe do Grêmio, que ele tem que agora viabilizar formas diferentes de, especialmente, desbloquear barreiras, né, muito bem feitas às vezes pelos adversários. É isso, é um desafio, e eu acho que com esse desafio ele também sobe o patamar, né, se conseguir descobrir no dia a dia, nos treinamentos, sobe a forma de fazer isso, ele vai conseguir aí cada vez mais colocar o nome como um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Vinícius Brito, boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, Raul. Realmente, o Grêmio tem um desafio hoje à noite complicado por conta dos desfalques, né? Com o time completo era jogo jogado. Então... Em alguns casos, vamos pegar o centroavante, o Grêmio vai jogar com o terceiro reserva, o quarto jogador da função. Exatamente, o Brocador está machucado, vamos né? lá, tem o... Jael machucado. O André como a primeira opção, não está inscrito. Jael, segunda opção, está fora por lesão. Brocador. Terceira opção é o Brocador, esse é uma incógnita, não desembarcou ainda. A quarta opção é o Tony Anderson. Ou o Cícero, aí depende da escalação do Renato, enfim. Mas já é o quarto na função. E a ausência de alguns jogadores-chave, assim, eu acho que, por exemplo, se o Grêmio pudesse escolher 2 jogadores para não perder, pelo que esse ano vem mostrando, seriam o Arthur, que é ali o fiador daquele meio campo, jogador espetacular, e tem uma lesão muscular de no mínimo 3 semanas, né? E o Cebolinha. E o Cebolinha. O Cebolinha que está num ano fantástico,
muita personalidade, crescendo em jogos grandes. Já vem do ano passado, né? A gente não pode esquecer que aquele jogo difícil que o Grêmio teve no Mundial na semifinal contra o Pachuca, foi o Cebolinha que resolveu aquele jogo, aquela partida. E o Defensor a gente tem que se lembrar, né? O Grêmio empatou com a força máxima em Montevidéu, o Grêmio não conseguiu ganhar do Defensor. Eu acho que hoje pode ganhar a partida, se empatar também ele garante a primeira colocação, então... Não, depende do outro resultado. Depende do outro resultado, né? O Grêmio tem um ponto à frente do Cerro. Que pega o Monagas... Pega o Monagas em casa. Então tem que ganhar. Tem que ganhar. tem que ganhar. E acho que essa é uma realidade dos clubes brasileiros, né? Eu estava vendo agora há pouco, hoje pela manhã, o Corinthians e o Grêmio confirmando suas vitórias garantem o primeiro lugar, como o Palmeiras já garantiu. O Flamengo tem possibilidade de garantir também. O próprio Cruzeiro ontem com a vitória contra o Racing garantiu. Existe na minha concepção, claro que ali na frente um Boca, um Racing podem complicar, mas eu vejo uma tendência muito grande de enfrentamento entre brasileiros na Libertadores para conquistar esse campeonato. E esses momentos do Grêmio eu acho que servem de balizador do que vai acontecer mais à frente. Agora há pouco saiu a informação que representantes do Barcelona estariam em Porto Alegre no fim de semana para já tentar levar o Arthur o quanto antes. Pois é. Né? O Jeromel está indo para uma Copa do Mundo, e numa Copa do Mundo qualquer jogador que vai pode não voltar, isso é da vida, é normal. Entra 2, 3 jogos, joga bem... Mas isso tu pode... tá torcendo para acontecer? De forma alguma, não, de forma alguma. E eu queria inclusive, eu sei que a gente vai entrar em Inter daqui a pouco, eu queria trazer, já que tu falaste do meu coloradismo, e meu coloradismo não me permite, por exemplo, torcer que um grande jogador vai embora do Grêmio. Esse tipo de coisa não... Eu acho que foi a frieza que a atuação jornalística me deu. Eu queria fazer uma crítica contundente, eu queria lamentar o ocorrido ontem à noite nas redes sociais do Rossi, atacante do Internacional, que não representa o que é o Internacional. Para quem não sabe... ele é um sujeito que gosta muito de participar nas redes sociais, opina sobre vários assuntos, sobre política, sobre o que ele bem entende, o que é até muito positivo, né? Porque às vezes a boleiragem ela fica alheia, muito restrito, alheia ao resto do mundo. Mas ontem ele fez alguma postagem e uma repórter, como até parece ele conhece, tem uma relação de amizade, botou para ele: voa. Voa, joga bem. E ele respondeu: voar para tua cama. Foi a resposta dele. Tá? E eu acho que o Internacional, como qualquer clube de futebol, não pode achar que o jogador só representa o clube quando está em campo, quando dá entrevista na beira do gramado ou quando dá coletivo. Ele também é jogador internacional na rede social, ele também é atleta do clube, ele também é um ativo do clube, é um símbolo do clube quando está na rua, quando está com os amigos. E esse tipo de comportamento machista, misógino, sexista, é algo que não pode passar em branco. Não adianta nada chegar agora o Dia da Mulher, não adianta nada fazer campanha, deixa ela trabalhar. O Dia das Mães. Entregar flores, Dia das Mães. E aí um atleta do clube faz esse tipo de comportamento e ninguém diz nada. Eu acho que o Internacional tem que se manifestar em relação a isso. Não é a primeira vez que ele tem um tipo de comportamento nas redes sociais de preconceito. E agora foi com as mulheres, ele já foi bem homofóbico em algumas das manifestações que ele fez. Então eu queria fazer a questão de registrar no início da minha participação a repulsa ao que disse o Rossi e que o Internacional faça de alguma forma com que ele se retrate, porque isso não é uma brincadeira que a gente possa achar legal, não. Porque é aquela coisa, né, Raul? Por mais que a rede social é dele, é um perfil pessoal, é um espaço dele, mas esse tipo de brincadeira, você quer fazer com um amigo, beleza? Faz no WhatsApp, que é privado. Ainda assim no WhatsApp as coisas vazam, que a gente tem de exemplo de vazamentos de WhatsApp, mas faz em particular, não faz perante o público. Porque a rede social hoje é uma extensão da Ubra TV, por exemplo. Nosso programa está ao vivo no Facebook para o mundo inteiro. E as nossas vidas se tornaram públicas no Facebook, no Twitter, e acaba com que uma pessoa com o peso que tem o Rossi, por ser um atleta de futebol, está muito mais exposto. Sim. Maurício, a gente sabe, você sabe, e até o telespectador também, não precisava aqui dizer, né, que são ferramentas, né? As redes sociais e as suas variações da forma de acessar, nada mais são que ferramentas de comunicação, né? Quer seja mais privado, mais público, com objetivos bem delimitados, específicos de determinadas atividades, enfim. Assim como as ferramentas propriamente ditas, que mais antigamente a gente poderia referir, né? Algumas pessoas não sabem usar, né? Usam de forma equivocada,
né? Às vezes é uma ferramenta pública, ele usa como se fosse privada. E o contrário é verdadeiro. E às vezes é um grupo que tem um destino específico de uma determinada profissão ou de determinada atividade, e daqui a pouco alguém lá coloca alguma postagem que não tem nada a ver com aquele tema daquele grupo específico. Então, são coisas que o brasileiro, do modo geral, e o mundo, do modo geral, está aprendendo a usar, né? E eu dou aqui o exemplo, e perdoo até o jogador por qualquer ultrapassagem de sinal, porque se tu tem num país que é o país ícone do desenvolvimento, que é os Estados Unidos, o seu presidente muitas vezes usa a rede social, aliás, muitas e variadas é o que ele mais faz. E contundentemente, de forma equivocada para o mundo, né? Então, o que nós vamos dizer do Rossi, um jogador de futebol no internacional, podendo ser inteligente ou não ser inteligente, se passar um pouco a barreira. Então, eu acho que a tua colocação, Vinícius, ela é pertinente de dizer, olha, alguém tem que chamar o jogador, olha, ou usa, ou não usa, porque não sabe usar, ou que usa um pouco melhor direcionado nas coisas que vai postar. O problema, né, Vinícius, é que o que tem de assessor de imprensa nos clubes e na própria gestão de imagem dos jogadores... Pô, dá um treinamento pro cara, olha, não faz isso, não faz aquilo. Maurício, eu vou te lembrar, vou te interromper só para te lembrar. Quantas e quantas ocasiões nas tuas relações de redes sociais alguém posta uma coisa errada, exagerada, ou uma imagem chocante, e aquela pessoa, ou ela toma um cartão amarelo, né, pelo próprio grupo, ou ela é convidada a se retirar, ou ela mesmo sai do grupo. Então isso acontece diariamente. Até teve o caso lá do Vasco. Do Vasco foi maravilhoso. Mas para contextualizar a manifestação anterior dele, que eu vejo como homofóbica, recentemente houve ainda está em voga, uma polêmica por conta da Tiffany, que é uma jogadora transexual. Joga a Superliga de vôlei. Superliga, foi convocada para a seleção brasileira, né, feminina, e a Federação Internacional de Vôlei está fazendo uma análise ainda se ela pode ou não pode jogar. Só que isso é uma discussão, e eu até compreendo que as pessoas sejam contra, é uma discussão de fisiologia, uma discussão científica, para saber se ela, por ter nascido homem, tem mais força que uma mulher. Acho que isso é uma discussão válida, mas científica. O que ele está fazendo para se posicionar recentemente? Ele está chamando a Tiffany nas redes sociais, que tem esse nome por direito. Ela buscou isso, porque é um direito que o Brasil lhe assegura, de usar o nome com que ela se identifica. O Rossi vai para as redes sociais e chama ela pelo nome de batismo, que era um nome masculino que eu não vou repetir aqui, porque não é o nome que ela se identifica. Então esse é um comportamento homofóbico anterior dele. Hoje ele veio com comportamento machista. Então acho que não é algo assim para simplesmente perdoar, Raul, na minha concepção. Acho que o clube, seus assessores, devem olhar com carinho, porque ele, quando fala lá, é o Inter que está falando, na minha concepção. É uma situação delicada. O que eu digo assim que os assessores poderiam fazer é daqui a pouco ter um cuidado especial, chegar, olha, Raul, as diretrizes do clube são essas, toma cuidado assim, 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 a nossa torcida faz isso, faz aquilo, te priva de alguns comentários, evita fazer tal coisa, faz outra coisa que é legal. Eu acho que jogador de futebol ter Instagram, ter Facebook, ter Twitter é maravilhoso. Porque eles também têm vida, eles também são pessoas da sociedade. E a imprensa se municia muito do que eles colocam, né? Muito. Tem informações privilegiadas, porque o jogador acaba expondo, e muitas das notícias que acabam sendo veiculadas, ela vem de fonte diretamente dessas pessoas que são os artistas que se comunicam, né? Então, mas eu entendo, viu, Vinícius, que claro que é um garoto, né? Dá para dizer que é um garoto. A rede social e as variadas formas de se comunicar ainda é uma terra de ninguém, porque não tem uma legislação que tu possa te consultar. Complicadíssimo saber. Então, assim, eu faço aqui, eu tenho que perdoar ninguém, né? Eu acho que claro, também. Claro. Né? Não, entendi. Óbvio que tem temas que hoje eles são temas em voga na sociedade, né? Então, alguma coisa contra a mulher, a homofobia, né? A questão de raça. Então, são temas que realmente eles têm debates quase que diários a respeito disso, né?
Mas igual, a sociedade ela também evolui em razão dos temas que são propostos no dia a dia. Então, eu não entendo assim que possa ter uma coisa... O que eu luto, o que eu defendo fundamentalmente, não é porque ele postou, é porque ele pensa assim. Então eu gostaria muito que o Inter fizesse um trabalho para que ele pensasse diferente, fundamentalmente. Que o problema é que também hoje a sociedade, todo mundo pode falar qualquer coisa em qualquer local. Isso é muito positivo. Isso é positivo, mas assim, às vezes as pessoas ultrapassam. Vou dar um exemplo claro. O Paulo Felipe está perguntando de uma especulação que fazem aí envolvendo o D'Alessandro nas redes sociais. Eu não vou entrar nessa seara, primeiro porque assim, eu entendo que vida pessoal do jogador não entre... pode influenciar no resultado, mas não é para isso que existe um programa como Preliminar ou como Cadeira Cativa à Noite. Não é para debater isso, é para debater política dos clubes, para debater aspectos técnicos, táticos, o que o Odair está acertando, o que está errando, o que o Renato acerta, o que o Renato erra. Essas questões, até porque assim, rede social é um terreno fértil de fake news, de notícias falsas. E não me interessa confirmar se essa notícia é verdadeira ou falsa, se tem fundo de verdade, se não tem. Isso aí não vem ao caso. O que me interessa é saber do Raul. Deixa eu só mandar um abraço pro Anderson Astuffi, que tá me chamando de militante do partido tal. Tá viajando, Anderson. Tá viajando por completo. Tô fazendo uma crítica a um jogador do meu time, inclusive. Por favor, calma aí, Anderson. Não, e não é uma campanha política, não é muito nada. Pelo contrário. Daqui a pouco eu posso discordar do Raul, do que ele posta no Twitter, no Facebook dele, em diversas questões. Às vezes eu posso achar que ele pisou na bola, não pisou, enfim. Isso não influencia em nada. O que eu quero saber, Raul, é o seguinte. O Yura esteve ontem na cadeira que você está aqui no Preliminar e disse que vai torcer para o departamento jurídico do Grêmio hoje ajudar a absolver o D'Alessandro porque ele tem que voltar para o time do Inter. Alguns colorados de sacanagem já falaram, não, tem que punir ele porque o time tá dando certo. E aí, Raul, tu torce para que lado hoje? Olha, eu vou dizer... Levando na brincadeira esse julgamento de hoje, porque é sério. Eu vou dizer e tentar expressar o que muitos torcedores do Grêmio já pensaram e ainda pensam sobre o D'Alessandro. É um excelente jogador, é um jogador voluntarioso, é um jogador que já até pouco tempo fazia a diferença nos Grenais, graças a Deus parou de fazer a diferença, né? Mas que incomodava muito a torcida do Grêmio, né? O jeito dele e de resolver tecnicamente também, né? Então é um jogador muito admirado pelo torcedor gremista e óbvio que todo atleta ele tem o seu momento, né, de baixa, né, o seu momento enfim, praticamente começa a encaminhar aí uma retirada do mercado da bola, né, especialmente dentro de campo, né. Mas o Yura não deixa de ter razão. Ele tá ali, está vivo, é um jogador sanguíneo e eu tenho certeza que ele tem muito ainda, né, pelo menos nas questões de vestiário, nas questões de grupo, para dar pelo Internacional. Não sei se tecnicamente, porque não tem, pelo menos dentro de campo, a gente tem visto que ele não consegue já ser aquele D'Alessandro de até pouco tempo. Mas, tirando o D'Alessandro da equipe do Inter, aí eu até discordo um pouco do que o Ura colocou. Me pareceu os jogadores... Claro, fizeram 3-0, a cara do que faz 3-0 é diferente do que não ganha o jogo, que empata ou que perde. Mas os jogadores pareciam mais leves, até na comemoração. Eles não tinham que se dirigir a um grande ídolo, ao grande líder, né, para pedir bênção e alguma coisa do gênero. Os jogadores, eles começaram, pelo menos naquele momento, dos 3-0 Internacional, pareciam que eles eram os protagonistas e não tinham que ter mais ninguém para ser o protagonista, né? Então, e há muito tempo eu falo, Maurício e Vinícius, eu acho que hoje, corporação, qualquer grupo coletivo, especial, um clube de futebol, tu não tem que ter uma liderança. Tu tem que ter muitas lideranças. Pessoas que têm missões diferentes na forma de liderar, né? Então tu tem o líder técnico, tu tem o líder que nem tecnicamente consegue dar tanto, mas ele mobiliza o grupo, ele agrega os pensamentos num caminho de vitória, e assim sucessivamente. Então eu acho que tu tendo mais lideranças,
Dentro de campo, quando entram várias lideranças, bom, tu tem mais gente para assumir o resultado. Então, eu entendo mais importante isso. E alguém diz assim, e já me disseram, não, mas o líder nasce líder. Negativo. O líder, se tu visualiza na pessoa uma capacidade em alguma situação, tu pode explorar que ela aflore aquela liderança dela, que às vezes nem ela sabe que tem. Né? Então, o que eu quero dizer? E posso dar o exemplo no próprio Grêmio. O Renato, ele construiu vários líderes que a gente pode nominar e vocês sabem quem são no Grêmio. Ele construiu. Por quê? Porque ele dá liberdade, ele dá responsabilidade, ele mobiliza o grupo inteiro em prol de um objetivo, sabendo que cada um vai ter o seu momento. Então, eu entendo que o Internacional ele se ressente de uma única liderança, é o D'Alessandro. Tu não consegue ver ninguém líder. Se tu te perguntar, qual é o outro líder do Inter? Tu não vai dar nome de ninguém. O Danilo Fernandes que eu lembrei surge dele como uma... Mas o ano passado nas entrevistas. Porque... No ano retrasado, quando o D'Alessandro não estava. Mas nas entrevistas. Nas entrevistas, ele era contundente e tal. Mas parou ali a liderança. Às vezes a contundência na entrevista não está no vestiário, né? Às vezes não está. Às vezes dá para a empresa, mas não está. O cara é bom de entrevista. Exatamente. O D'Alessandro, eu acho que a liderança que ele tomou no clube, e segundo consta, às vezes ela é muito forte, talvez até a mais do que o positivo, eu acho que é muito difícil de desconstruir, né? Porque realmente, como o Raul disse, só surgindo outras lideranças para diminuir aquele poder central. De qualquer forma, eu quero concordar com o Yuri, eu quero que o D'Alessandro volte logo, porque eu acho o seguinte, ele não tem obrigação e nem conseguirá ser aquele velho D'Alessandro que resolvia, e que até porque ele antes não tinha 37 anos. Agora, mesmo com 37 anos, pode ser útil. Ele não precisa mais ser o protagonista, mas ele pode ser útil. Eu acho que ele é um jogador interessante. Ele dá movimentação para o meio campo do Internacional. Ele tem um toque de bola interessante. Acho que, tecnicamente, ainda tem o que entregar. Mas ele realmente, ele não pode... mas de modo prático, ele tiraria quem da equipe? O Odair Helma para colocar o D'Alessandro? Ainda mais que o Luca tem Potker, Luca e Damião. O Luca entrou bem, né? O Luca entrou bem no time. O Potker é que não está bem, né? E o Potker não voltou bem ainda. Vamos ver, o Internacional tem muitas indefinições essa semana por conta de julgamentos. Né? Tem julgamento do D'Alessandro. Tem julgamento do D'Alessandro hoje e amanhã. E o Potker também será julgado amanhã. E o caso do D'Alessandro, vamos analisar friamente. Eu não sei quais são os critérios lá do STJD, mas ele deu um soco no pescoço do Luan. Simples. Então eu imagino que alguma coisa possa acontecer. Isso aí, e tem imagem claríssima que mostra ele chegando no Luan e dando pescoção, dando uma mão aqui. E eu não me recordo qual é o artigo específico do Código de Justiça. É o 254 que ele foi denunciado. Mas é reincidente? Não, é que assim. Se é reincidente específico, aí a pena, se eu não me engano, dobra. Né? É que assim. E o Grêmio acho que corre risco também com aquele sinalizador no meio da área, no fundo. Só multa. Por como o Grêmio identificou o responsável, é apenas multa. Não corre o Grêmio fez mais, identificou o responsável, bateu no responsável. Não o Grêmio, foi a torcida. Né? Daqui a pouco o segurança apanhou. O segurança protegeu. Segurança mostrou. O segurança fez certo. Não, mas fez certo. Protegeu. Ele apanhou sem. A torcida não queria bater nele, queria bater no... A raiva dos outros torcedores era justificada, né? Claro que a agressão nunca justifica nada, né? Uma coisa não justifica a outra. Mas, a princípio, tomou as medidas cabíveis para o caso. Agora, isso é interessante. Agora, como que entra, né? Isso é uma outra pergunta maravilhosa. Mas isso é interessante, assim. Claro que a agressão não se justifica. Agora, tu notar que já se cria no estádio um movimento de que, se eu jogar no campo alguma coisa, eu vou prejudicar meu time, isso é interessante, isso de certa forma... Não, mas tem que ter essa consciência. É uma conscientização. A pessoa que está do lado é que está fiscalizando. O fiscal aqui, no meu caso, é o Raul. O fiscal é o Vinícius. Claro. Eles é que estão acompanhando. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou prejudicar o nosso clube do coração. Já falei nosso, porque tem um gremista em Colorado. Pois é, então ele vai revelar. Fico bem no meio do muro. Olha aqui, tem algumas mensagens no nosso Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. Curta, compartilhe. O Matheus Silva está perguntando se a informação de que o Grêmio vai atrás de um zagueiro e 2 laterais se confirma e se o Grêmio vai repatriar um atacante de lado, que poderia ser o Vargas. O que você ouviu sobre isso? O que você acha que o Grêmio precisa contratar, dado o cenário atual e sabendo que o segundo semestre
o Grêmio vai ter fases decisivas da Copa do Brasil, fases decisivas da Libertadores e mais uma série de jogos do Brasileirão. Olha, o torcedor, ele nem sempre tem razão, né? Nem sempre a maioria é a maioria inteligente e tem razão, nem na democracia, nem numa eleição, mas às vezes eles falam as coisas de forma correta. Nesse caso, o torcedor que mandou a mensagem ele tem razão. É constatável que o Grêmio precisa de um substituto para o Cortez. Mas né? e o Marcelo Oliveira, que vai jogar hoje? Mas o Marcelo já não estava dando a resposta. Sem ritmo, ele fica prejudicado. E são características bem diferentes, né? E característica diferente. O Marcelo é muito mais de marcação, né? E o Cortez se aproxima toda hora do ataque. O Marcelo, faz a chegada. até ali, né? Porque ele abriu uma avenida, tinha a Avenida Marcelo Oliveira. Aí vem as carências. Só isso que tu está dizendo mostra que tem um espaço ali para contratar alguém. Mas é importante. Mas é um grande líder. Exatamente, é importante porque ele é um grande líder que mobiliza todo esse grupo. O Vargas é o chileno que já passou pelo Grêmio. chileno. Isso, o chileno. Bom jogador. Aí é bom questão jogador. de oportunidade. Se o Vargas estiver disponível e puder... Vamos especular o Alan Ruiz daqui a pouco, porque toda janela especulam ele. Exatamente. O Alan Ruiz está para o Grêmio como o Nilmar está para o Inter. A diferença é que o Nilmar voltou, o Alan Ruiz ainda não. É que são jogadores que, de certa forma, deram certo, né? E que a torcida tem um apreço especial Tem um por ele. apreço, tem uma consideração, então é válido. Se tiver que repatriar e recontratar, na verdade, né? Mas assim, o torcedor é inteligente. E no lado direito tem o Léo Moura, o Madison não confirmou, né? O que se imaginava como lateral direito, ou como ala, queira chamar, né? E o Leonardo também não mostrou, então é constatável e tenho certeza que tecnicamente lá a equipe comandante do Grêmio, né, quer seja treinador e seus pares e direção, também enxergam isso, né? Então o torcedor vê mais ou menos aquilo que é necessário em termos de time. Não, nada diferente do que a gente pensa, né? Claro. Porque a gente participa ou participou mais do futebol, a gente acaba vendo as carências que são sempre quase as mesmas para referir, enfim, quem contratar. Na lateral direita, claro que mexeria no resto da estrutura do time. Mas na emergência, o Ramirinho segura a onda ali. O Ramiro segura em todas, né? Porque ele é muito... O que o Grêmio está crescendo quando joga o Madison no primeiro tempo e na segunda etapa entra alguém e o Ramiro vai para a lateral. O Grêmio cresce por ali. É que o Amiro está no momento de confiança, né? Ele é o homem de confiança do Renato, né? Então ele consegue, com mais tranquilidade, exercer aquilo que ele é galgado ali, que ele é indicado no momento. O Ramiro, se botar no gol, ele vai bem, porque é impressionante, ele se adapta muito fácil. Ele andou fazendo gol de cabeça. É inacreditável. Ele tem essa facilidade de se adaptar a qualquer posição, ele é muito versátil. Sobre a questão de liderança que nós falávamos há pouco, citando o exemplo do Alessandro, o Márcio Souza está defendendo que ele pode ser muito importante fora do campo, junto com o Rodrigo Caetano, dando apoio para o Odair, porque o time foi bem sem ele. A opinião do Márcio já quer botar o gringo no banco. Depois do intervalo comercial, nós vamos projetar as últimas definições dos grupos que acontecem hoje e amanhã na Libertadores. Quem são os cabeças de chave, os que estão com as melhores campanhas, o que o Grêmio pode alcançar e quem podem ser os adversários do tricolor. E claro, vamos falar também sobre o Internacional, de que forma o Odair vai enfrentar o Corinthians. E que Corinthians que vem a Porto Alegre sem o seu técnico Fábio Carilli. Já voltamos. Uma e 34 de volta com o preliminar à imagem do futebol, recebendo Raul Rocha, conselheiro do Grêmio, ex-jogador do Tricolor, e o Vinícius Brito, jornalista, identificado com as cores do Internacional, mas acima de tudo, um jornalista bem informado que acompanha as notícias do dia a dia dos clubes. Vamos repassar aqui os resultados. Ontem nós tivemos a definição do grupo do Cruzeiro. Cruzeiro e Racing, nessa ordem, estão classificados para a próxima fase, e o Vasco, mesmo com toda a confusão, com os jogadores postando fotinho nas redes sociais, o Paulão foi um dos que postou, com os jogadores que normalmente eram vaiados e com time escalado e depois como se fosse uma grande vaia da torcida. Eu achei interessante que a foto eram 7.
E aí o Vasco anunciou a suspensão de 4. Eu falei, pô, mas e aí? Os outros 3? Não, só suspenderam quem postou. Os que não postaram não foram suspensos. Os que só apareceram na foto não tiveram problema. Eles, o Paulão e o Wellington, que também passou por aqui. O Wellington né? Silva. O Fabrício estava na foto, mas não postou. Mas não postou nada, Fabrício, fio desencapado. Isso aí nem tem histórico também de problema com o torcedor. Olha aqui, ontem então o Vasco ganhou 2-0 da Universidade do Chile fora de casa. Com isso o Vasco vai para a Sul-Americana. Nem sei se queria tanto para a Sul-Americana, porque o que estão desdenhando dessa Sul-Americana não está no script. Vídeo Atlético Mineiro, desdenhou da Sul-Americana, aí foi eliminado para a Chapecoense na Copa do Brasil. E o Cruzeiro ganhou em casa do Racing 2-1. Cruzeiro é o cabeça de chave e o Racing está naquele pote dos segundos colocados. Pode, nesse momento, o Racing enfrentar o Grêmio, caso o Grêmio confirme a primeira colocação. Hoje é a definição de mais 2 grupos. O grupo do Grêmio, que está muito bem encaminhado, 7h15. Grêmio e Defensor aqui na Arena, previsão de 20 mil espectadores. Cerro Porteño e Monagas. Esse jogo só interessa caso o Grêmio não confirme uma vitória aqui em Porto Alegre. Se o Grêmio empata em Porto Alegre, o Cerro tem que empatar com o Monagas para o Grêmio ser o primeiro colocado. Caso o Cerro vença e o Grêmio seja derrotado numa tragédia na Arena, aí o Grêmio empate e o Cerro vença, o Cerro passa o Grêmio, porque o Cerro tem, nesse momento, 10 pontos e o Grêmio 11. O Cerro ganhando vai a 13 e o Grêmio empatando vai a 12. Então, o Defensor tem o mesmo interesse do Vasco ontem, né? E ficar na Sul-Americana. Mas aí daqui a pouco o Monagas já sai perdendo de 1-0 que é muito provável. Que é a grande tendência. O Defensor podia ter garantido essa vaga ganhando do Monagas, né? Sim. Conseguiram a proeza de dar os 3 pontinhos para os venezuelanos. E às 9h45 a definição e o fechamento do grupo do Flamengo. River e Flamengo se enfrentam no Monumental de Núñez. O River é o líder com 11 e o Flamengo tem 9. Então o Flamengo, com uma vitória simples, passa do River. O outro confronto, Santa Fé e Emelec, é só para definir quem vai para a Sul-Americana. Nesse caso, o Santa Fé está encaminhado. O Santa Fé tem saldo -1 e o Emelec tem saldo -5. O Emelec teria que fazer uma diferença de gols para equilibrar o saldo, para conseguir passar o Santa Fé e garantir uma vaga na próxima fase. Já estão confirmados Palmeiras, como líder do seu grupo, Libertad, com a segunda melhor campanha até o momento, líder do seu grupo. O Grêmio, vencendo o seu jogo, passa o Libertad e fica com a segunda melhor campanha. O Cruzeiro, nesse momento, está à frente do Grêmio, mas é porque o Cruzeiro já realizou 6 jogos e, por isso, está melhor que o Tricolor nos critérios. O critério que separa os dois é o número de gols marcados. O Grêmio marcou 12 e o Cruzeiro marcou 15. Os dois têm saldo 10, por isso o Cruzeiro, no momento, está à frente do Grêmio. Mas o Grêmio tem chance e vai passar o Cruzeiro nessa projeção. O River disputa com o Grêmio essa possibilidade de ser a segunda melhor campanha. Para o River ser a segunda melhor campanha, ou ele precisa ganhar e que o Grêmio não vença o seu jogo, ou ele tem que tirar uma diferença de saldo para o Grêmio, mas é uma diferença improvável. O River joga com o Flamengo, o River tem saldo 3, o Grêmio tem saldo 10. Não. É uma diferença improvável, é apenas matemática essa possibilidade. O Corinthians tem 10 pontos, também pode brigar por uma dessas melhores vagas. O Atlético Nacional define amanhã a situação do seu grupo, é o grupo 2, o Atlético Nacional tem 9 pontos. Tem uma possibilidade de ficar fora, mas o Atlético Nacional pega o Colo-Colo em casa. Colo-Colo precisa ganhar para ser o primeiro do grupo. E o Delfim, caso o Colo-Colo vença e o Delfim vença também, aí o Atlético Nacional está fora. Esse é o grupo que está em aberto. E o Santos também já confirmado, classificado para a próxima fase. E esses são os primeiros colocados no momento. Então imagine o pepino, Raul. Se o Grêmio tropeça na Arena, vai enfrentar ou Palmeiras, ou Libertad, ou Cruzeiro, ou River, ou Corinthians, ou Atlético Nacional da Colômbia, ou Santos, ou o Cerro Porteño. Até o Flamengo, não? Não, mas isso pegando os primeiros colocados do momento. Sim, do momento. Do momento. O Flamengo é caso o Flamengo vença, enfim, passe do River. Não, mas o Cerro, o Grêmio, tem chance de pegar também? O Cerro tem chance de pegar independente da posição. Porque é sorteio a próxima fase. Se pro Grêmio passar em primeiro, o Cerro é segundo. Pro Grêmio passar em segundo. Então o Grêmio podia pegar o Cerro ou o Santos. Agora entre os segundos, mais tranquilo. Entre os segundos colocados. Estar enfrentado o mesmo grupo é uma coisa que perde até a magia da Libertadores. Né? Quer enfrentar o outro grupo. Mas o regulamento é regulamento. Teve, acho que foi em 2006 que o Inter enfrentou o Nacional, né? O Nacional nas oitavas. Enfrentou o Nacional no grupo e logo na sequência pegou nas oitavas. Quase bailou nas oitavas do Nacional aquela vez. Se não fosse a ajudinha do árbitro aquela vez, olha aqui, ó. Os segundos colocados no momento. Racing
esse já confirmado na segunda colocação. Atlético Tucumã, Cerro Porteño, que aí depende da situação com o Grêmio, mas vai ser segundo colocado. Boca, Flamengo, Nacional do Uruguai, Colo-Colo do Chile e Independiente. Não tem confronto fácil, Raul. Mas não tem. Nem precisa ter nessa a fase. A equipe que quer ser campeã aí. E para o Grêmio, eu vou dizer, o estágio que chegou o Grêmio em termos de movimentação dentro de campo, e aí, pelo que a gente tem visto aí, né, dos resultados, o Grêmio enfrentando uma equipe melhor tecnicamente, tem mais vantagem do que enfrentar uma equipe retrancada, né? Uma equipe menor em termos de técnicos, né? Então, o que tem acontecido aí? Não menosprezando aqui, nem provocando o Internacional. O Grêmio enfrentou o Inter, que é uma equipe que hoje tecnicamente está mais abaixo. Pegou o Paraná, pegou o Atlético Paranaense, que não foi tão fechado assim, mas respeitar. Tentou jogar um pouquinho. Tentou ainda jogar um pouquinho. Mas respeitaram demais. E o Grêmio teve dificuldade. Então, as vantagens que o Grêmio tem hoje é jogando contra uma equipe melhor tecnicamente, porque vai procurar o jogo, vai abrir, vai tentar. Então, dentro do que tem se apresentado aí, em termos de projeções de jogos, todas as equipes que tu colocou aí, Maurício, para segundo lugar, para o Grêmio é extremamente interessante. A facilidade parece ser mais contundente do que tu pegar uma equipe já, né, com uma condição menor tecnicamente. Agora, pro jogo de hoje, tu falasse que a expectativa é de 20 mil pessoas. Com tantos desfalques, acho que era importante o torcedor do Grêmio tentar. Claro que é complicado, né, pela época. O horário também não é horário. Esse horário é 7h15 para chegar na arena é um horror. Para chegar em qualquer estádio, né? No Beira-Rio também, quando é esse jogo, é muito ruim. Mas era importante hoje, a arena tá com cara de Libertadores, porque com essa possibilidade do Cerro ganhar e o Grêmio daqui a pouco empata o jogo. Digamos que o Defensor venha com uma estratégia Paraná, Inter, segura um 0x0, o Grêmio cai para segundo, então acho que era... E eu acho que muitas vezes o Raul jogou bola que pode falar isso, mas acho que o estádio lotado ele te... dá um ânimo maior. Dá um ânimo, ele dá a cara de decisão para ti, né? Claro, esse grupo do Grêmio, né, a gente não cansa de elogiar porque é verdade, né? Não é em cima de enfeite, né, que a gente elogia, porque a gente vê, enfim, está constatando essa qualidade, né? Mas os jogadores estão muito focados, né? Tu vê tanto que o Renato tem que poupar né, principalmente a equipe titular, muitas vezes sob pena de lesões aí, lesões graves. E mesmo assim acaba tendo uma sequência de lesões complicadas. Uma manchete para depois do intervalo. Uma rápida provocação para depois do intervalo. Os gremistas mais jovens falam que esse Grêmio é o maior de todos os tempos. Eu quero saber o que daria o Grêmio de hoje contra o Grêmio lá dos anos 80 que o Raul fez parte. Quem ganhava esse jogo? Já voltamos e o Raul responde. Daqui a pouco o Raul vai responder essa questão. Antes, um recado para você que está em casa da Bascaria. Você já sabe que a Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço para lá de justo. Top 5 tem um preço espetacular na teleentrega. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Você pede em casa pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. E você, que tem um carro espetacular como o Raul, pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro. Abasteça 10 litros de Octa Pro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Muito bem. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora no Televendas 3466-6133, o melhor preço da região. Acesse o site faci.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação.
Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade. O REC deixou o voador dele comigo. Quando precisar, eu desconto com o Cristiano lá da Funerária São Miguel. Tá tudo certo, tudo ajustado, as melhores condições de pagamento. Raul, qual que é o melhor Grêmio? Olha, Como é que seria esse jogo hipotético que propôs o Vinícius? eu não me furto a responder, né? Vai puxar brasa pro teu assado. Né? Esse futebol do Grêmio, hoje, não tem igual. No Brasil e na América. América do Sul, América Latina, de um modo geral. É um futebol que se assemelha muito às grandes equipes do futebol mundial e dá para fazer uma correlação, né, ao Real, ao Barcelona. Então, é um futebol encantador, dito por amigos colorados, pelos jogadores das outras equipes do futebol brasileiro, pelos técnicos, então a imprensa toda do futebol brasileiro e mundial, né, que consegue ver no Grêmio, sem dúvida, uma equipe diferenciada. Agora, se tu quiser fazer comparativo de épocas, aí tu tem que pegar e olhar o terreno em que essa equipe se encontra. Contra quem jogava? Contra quem jogava. Então eu dou a referência à seleção de 82, a seleção brasileira, uma das melhores do Brasil. Todos os jogadores jogavam no Brasil, exceto acho que um só, não sei, a confirmar o Falcão na rua. O resto tudo era jogadores das equipes de futebol brasileiro. Tu pegava um goleiro das equipes dos anos 80, todos eram de seleção brasileira, ou jogaram ou vieram a jogar a determinada época. Se tu pegar um lateral direito da mesma forma... As letras, diz lá quem ganha o jogo. Então, se fizer esse comparativo, fica com de 83. 83, então, o voto do Raul. Às 19 horas a gente segue com o debate aqui no Cadeira Cativa. Boa tarde. Valeu.